A gente está chegando ao final do Sermão da Montanha, onde Jesus começa no Mateus capítulo 5, vai até o Mateus capítulo 7. Nós fizemos a série Aguar e depois fizemos a série Estou de Mudança. Nós trabalhamos esse texto inteiro. E no final desse texto, ele encerra com chave de ouro, falando sobre instabilidade e estabilidade. E eu não quero enrolar você, mas vamos direto para o assunto. Eu quero ler primeiro o texto com você, ok? Vamos ler o texto juntos e depois, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhar, liga, abre sua Bíblia aí, não tem problema. E se você quiser acompanhar aqui também não tem problema não. O texto diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, se deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Nós vimos que na semana passada, e retrasada, a gente viu que a chave que Jesus está dando para a gente ter uma vida boa com relação às pessoas e com relação a Deus é a obediência. Obediência ao que ele tem colocado. A gente viu sobre a porta estreita e a gente viu que é melhor a gente caminhar num caminho estreito com pouca gente do que num caminho largo cheio de gente. Aparentemente parece que as coisas que Jesus propõe para a gente são tristes, são ruins e não são legais, mas não é verdade. Não é verdade. Nós estamos acostumados a uma realidade na nossa sociedade aonde você é convidado o tempo todo. Se você está vendo televisão ou está dirigindo numa via movimentada onde tem propaganda, você vê muitas propagandas dizendo: coma-me, usa-me, compre-me, venda-me. Sempre há um convite para você fazer alguma coisa que vai trazer felicidade para você. Compre esse carro porque com esse carro você vai ficar mais bonitão e as pessoas vão te respeitar mais. Né? Ou então, usa esse perfume, porque com esse perfume você vai parecer com a Julia Roberts. Tem um comercial da Julia Roberts muito maneiro. Ela está sentada numa sala fechada, ela olha o pessoal assim, aí ela levanta, poderosa, com vestido branco, ela encosta na parede, a parede desaba. Aí ela vai na outra sala, tem gente também fazendo uma coisa, ela encosta, a parede desaba, até que ela chega numa varanda que dá de frente para a Torre Eiffel. Aí ela chega de frente para a torre, sorri, aquele sorrisão dela, e todo mundo dançando em festa atrás, porque ela rompeu barreiras. A intenção do comercial, ela rompeu barreiras. Ela passou por aqueles caminhos, e por ela ter feito isso, agora ela pode contemplar, e todo mundo que a seguiu está em festa. E depois vem o nome do perfume. Vai ter que ver o comercial. Aí vem o nome do perfume. A intenção da propaganda é dizer assim: se você usar esse perfume, você também vai romper barreiras, você também vai abrir caminhos. Tem um da Natalie Portman. A Natalie Portman, ela está lá, e aí está tocando aquela música Chandelier, da Cia. E aí ela dá um grito, pula no mar e tal, ela rompe grandes dificuldades. No final, o nome do perfume. Ou seja, se você olhar a propaganda, ela está sempre tentando fazer com que você se torne uma pessoa consumista e fazendo com que você sinta sempre falta de alguma coisa. Se você vê propaganda direto, essa propaganda bater em você muitas vezes, você vai começar a achar que você precisa daquilo. Eu fui trocar de carro esses dias. E a gente passou muito tempo olhando. Eu vou contar o testemunho depois, foi uma situação muito poderosa na nossa vida, foi muito triste. Porque você chega com o teu carro, que os caras avaliarem, é triste. Mas a gente queria um carro, um Honda Civic. A gente queria um carro. E a gente... era um Honda Civic 2013, 2014. É o que a gente tinha dinheiro para comprar, era o que a gente queria. Vender nossos 2 carros e comprar um. É isso que a gente podia fazer. A gente queria fazer isso. Gente, você não tem ideia. Eu estudei sobre o carro e tal. Tudo. Eu não via outro carro na rua a não ser Civic.
Parecia que o Civic tinha um sino. Quando ele passava, eu olhava pro trem. Eu nunca tinha prestado atenção nesse Civic. E quando ele lançou, eu achava esse carro mais feio do mundo. Porque era todo quadrado. Bastou a gente tomar a decisão que queria comprar o raio do carro. Eu comecei a apaixonar no carro. Aí. Comecei a achar o carro bonito. Comecei a achar que eu precisava do carro. E fui estudar e fui ver os modelos. Eu tenho um amigo que é vendedor de carro. Eu sabia mais do Civic do que ele. Pra você ter noção. Parece que você precisa do trem. E a nossa cultura está sempre assim, está sempre fazendo propostas para você. Toda vez que você acha que você comprou teu carro, você quitou, você está bem, começa aquele negócio para te fazer se sentir instável. Começa a fazer você se sentir precisando de algumas coisas. Com o adolescente é a mesma coisa, é a mochila da marca, é o perfuminho da marca, é a caneta, está sempre alguém, tem alguma coisa diferente, ou alguém que deu um passeio miserável na Disney, traz um trem, aí você fica lá do lado e fala, meu Deus, eu queria, por que eu não posso? Aí você fala com a mãe desesperada vai no DX, vai no AliExpress, compra um da China, porque fica desesperado, porque o filho está sofrendo. É difícil demais, mas as coisas e as pessoas estão sempre suscitando isso em nós. Sempre fazendo com que a gente queira alguma coisa que a gente talvez não precise. Você já se sentiu assim? Ou sou só eu? A gente está sempre sendo instigado a coisas que a gente não precisa. Certo? Quando Jesus ele coloca para a gente um estilo de vida estável, ele foge desse padrão, ele diz, você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa. E tudo o que você precisa sou eu. Aí o bicho pega, sabe por quê? Porque você acha assim, se eu tenho Jesus, eu não vou poder mais comprar carro zero do ano, não. Se eu tenho Jesus, é tudo que eu tenho, então eu não posso desejar mais nada, eu não vou poder comprar aquelas blusinhas de 100, 300 e 400 fios, ou meu lençol de fio egípcio, para eu deitar e me sentir nas nuvens. Eu caí nessas neiras também. Mas depois, essa é uma história para uma outra, depois eu conto. Mas lençol é bom, viu? É bom. Mas, quando a gente ouve a proposta de Jesus, a gente sente, o nosso interior balança e sente um medo. Jesus fala, quando ele fala assim, você não precisa de mais nada, você só precisa de mim, só de mim. Isso faz o nosso eu tremer. Porque fala assim, mas então, o que eu vou fazer? Eu vou viver na igreja. É só igreja, minha vida vai se resumir à igreja, não posso ir no restaurante, não posso gastar um cadinho mais. Gente, a vida com Jesus não é assim. A vida com Cristo não é assim. E ele está dizendo isso de uma tal maneira, ele está dizendo para você, se você não obedece, se você não põe em prática aquilo que eu te ensino, é como se estivesse construindo uma casa na areia da praia. Vai cair. Vai cair, porque chuvas vão chegar na tua vida. Independente de onde você está construindo a sua casa. Percebeu no texto? Ventos vão soprar sobre a sua vida, independente de onde você construiu a sua casa. E os rios vão bater forte. Ou seja, Jesus está dizendo que o sofrimento vai bater a tua porta. Se ainda não bateu, ele vai bater. Isso não é profecia, isso é a vida. De tempos em tempos, o sofrimento vai bater a nossa porta. Ponto. Não é praga de pastor. Ok? Mas ele vai. A grande questão é como você vai encarar quando o sofrimento bater a porta. Aonde você vai estar estabilizado. Aonde você vai estar plantado. Isso faz toda a diferença. Por isso que ele diz que a chave é a obediência. Porque através da obediência você é plantado num lugar seguro, firme. Que todas as adversidades da vida vão bater, mas não vão te destruir. Ele não está dizendo que a água da chuva não vai molhar a casa. Ele não está dizendo que o vento não vai bater na janela da casa. Percebe? Os efeitos do sofrimento a gente vê, só que o sofrimento não nos destrói. Você já encontrou uma pessoa destruída pelo sofrimento? Ontem eu estava vendo televisão com a minha esposa e a gente descobriu um programa, do nada, um programa onde as pessoas que perderam muito peso, elas tinham que tirar a pele que ficava. E a gente viu a história de uma mulher que perdeu o marido e ela se afundou na comida.
E ela foi para quase 300 quilos. E aí, quando ela se viu quase morrendo, ela decidiu emagrecer, perdeu 196 quilos. E aí ficou a pele inteira. E ela estava desesperada, procurando um médico para tentar reduzir, porque ela não conseguia mais ter vida. Mas qual foi o grande problema? O problema foi quando o sofrimento bateu a porta, porque o marido sofreu um acidente de carro e faleceu. Aonde ela estava alicerçada? Aonde os pés dela estavam fincados. Esse é o grande problema. Tragédia não se explica, gente. Tragédia acontece. E quando a tragédia bate na nossa vida, é dor para tudo quanto é lado. A única coisa que faz a diferença é onde você está fincado. Porque tragédia é tragédia. Concorda? Então a gente precisa, Jesus está dizendo para a gente o seguinte: você precisa perceber aonde você está, como que você está e de que forma você está plantado. E Jesus diz que o caminho melhor para a nossa vida é o caminho da obediência. A obediência nos coloca em um caminho de estabilidade da vida. E esse caminho para Jesus chama-se discipulado. Acompanha meu raciocínio. Jesus diz que há uma forma de você ter uma vida estável, uma vida firme, segura. O caminho que ele está dizendo da vida firme e segura é o caminho da obediência. Esse caminho da obediência te leva para um caminho chamado discipulado. Quando você decide obedecer a Jesus, você automaticamente entra num caminho chamado discipulado. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele veio para inaugurar uma nova realidade. Ele inaugura uma nova dimensão, que ele dá um nome de reino de Deus. Essa nova sociedade feita por novas pessoas chama-se reino de Deus. E dentro desse reino, outras leis são o que regem a nossa vida. Se alguém te dá numa fase, você dá outra. Se alguém te pedir emprestado, você dá. A gente já explicou tudo isso, que é para não ser bobão. A gente já explicou tudo isso. Mas são essas as regras do reino. São essas leis do reino de Deus. Não são mais as leis da nossa sociedade. Vantagem a todo custo, jeitinho brasileiro. Quanto menos imposto eu pagar, melhor. Não é esse tipo de regra que rege a vida no reino. São outras regras. Bateu, levou? Não, na regra do reino é o perdão. São outras circunstâncias. E ele diz, dentro dessa, a única forma de você viver estável, firme, é você vindo para dentro do meu reino e viver sobre as minhas regras. E viver sobre esses comportamentos que eu estou dizendo para vocês que vocês devem viver. Para viver nesse reino é necessário uma nova classe de pessoa. Não é qualquer um que entra nesse reino. Mas eu tenho que me tornar uma nova classe de pessoa? Sim. Lembra da analogia cristã de que quando você vem para Jesus, você morre para a velha vida e nasce para a nova vida? Quando você nasce, nasceu para uma nova classe de pessoa. Você é um novo ser. Um novo ser com Deus dentro, porque o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente. Então precisa de um novo tipo de gente. É isso que Jesus está fazendo quando ele estabelece o reino. Na prática, viver no reino é simplesmente a vivência da contínua interação com Jesus. É eu interagir com Jesus constantemente. E essa nova classe de pessoa é chamada de discípulo. O que é um discípulo? No dicionário, o discípulo é um aluno seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre. Na Bíblia, o discípulo são pessoas que são chamadas para serem como seus mestres através de um processo chamado discipulado. O discipulado ela é a passagem da fé inicial em Jesus a uma vida de realização e rotineira obediência. O que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer o seguinte, você começa a tua trajetória na vida cristã, beleza? Aí você está, beleza, você, por alguma carga d'água, alguma coisa acontece e você se depara com Jesus no momento da sua vida. Você encontra um pastor, você ouve uma música, você ouve uma pregação, alguma coisa acontece, você simpatiza com Jesus. Beleza, eu simpatizei com Jesus. Aquilo, eu simpatizei com ele e aquilo se tornou verdade para mim. Algumas pessoas param aqui, são só simpatizantes com Jesus. Outras pessoas falam, eu simpatizei tanto com isso que isso se tornou uma verdade para mim. Eu entendo que Jesus é Deus. E agora eu vou viver entendendo que Jesus é Deus. Eu vou começar a ir na igreja, eu vou orar, eu vou fazer as coisas. Beleza, esse é o segundo estágio. A maioria dos cristãos para aqui.
Para nesse estágio aqui. Ele se encontrou com Jesus, passou a ser simpatizante, e ele entendeu que Jesus é Deus, que Jesus morreu por salvá-lo, mesmo que ele não entenda muito bem essa linguagem, para que o outro caminho, a outra parte do processo, a maioria dos cristãos não experimenta, que é o discipulado. E o que é o discipulado? É eu andar tão próximo de Jesus, de forma que ele transforme a minha vida para se tornar mais parecido com a dele. Percebe? Muitos cristãos ficam nessa fé inicial, lá naquele processo. Não passam para esse processo de vida mais profunda. Ainda brincam. Não, Jesus é Deus, mas eu gosto de algumas coisas do Espiritismo, eu gosto de algumas coisas do Budismo, eu gosto de algumas coisas do Xexenoê, eu gosto. E compõem uma salada de fruta. Só que o próprio Jesus diz que não funciona assim. Então, o que algumas pessoas fazem? Eu entendo, gosto de Jesus, e pego só as coisas que eu acho agradável. As coisas que eu não acho agradável, eu tiro e pego de outro e componho o meu jeito de minha espiritualidade. É assim que muitas pessoas vivem. Só que o problema é que Jesus não aceita nada nem ninguém pela metade. Ele quer exclusividade. Esse é o grande problema. E ele convida esses cristãos a se tornarem discípulos. Discípulo é uma vida mais profunda, é uma vida mais intensa, é uma rotineira obediência, é você colocar a tua vida. Tem muita, essa analogia acho que você vai entender, tem muita gente que vive com Jesus como se fosse 2 trilhos de trem. São paralelos, vão andar a vida inteira juntos, mas nunca se encontram. Está ali pertinho, Jesus e ele. Pertinho, um ouve o que o outro fala, mas nunca há um encontro. Linhas paralelas nunca se encontram. Como é que é o nome das linhas que se encontram? Convergentes. Esse que é o lance. Por isso que quando a gente, na nossa tradição cristã, fala assim, agora a gente se converteu. Precisa ver a convergência dos nossos valores com os valores de Jesus. Andarmos juntos. Então, o discípulo na Bíblia, quando Jesus está falando daquele texto, está me acompanhando, está entendendo? Quando eu estou dizendo para você que ele está falando, tem 2 maneiras de viver, estável e instável. E a maneira de viver estável é você entrar pelo caminho de obedecer o que ele diz, e o caminho da obediência do que ele diz é ser discípulo, é o caminho do discipulado. E ser discípulo é uma pessoa que passa da fé inicial da vida com Jesus para uma realização rotineira, para uma vida mais profunda. E que começa a viver junto com seu mestre. Dallas Willard diz assim: discípulo ou aprendiz é simplesmente aquele que decidiu estar com outra pessoa em condições adequadas a fim de ser capaz de fazer o que faz o mestre, ou de tornar-se o que é o mestre. Todo mundo me olhando como se não tivesse entendido nada, né? O que o Dallas está dizendo? O discípulo tem um objetivo de caminhar tão perto do seu mestre a ponto de se tornar o seu próprio mestre. Se tornar igual ao mestre. Você quer ver como é que isso funciona? Você quer ver como é que é isso na Bíblia? O discípulo, guarda isso, o discípulo ele tem o objetivo de se tornar parecido com seu mestre. O Talmide, que é o discípulo em hebraico, ele tinha um ditado para ele. Suje-se com as poeiras da sandália do seu mestre. Suje-se com as poeiras da sandália do seu mestre. O que é? Você anda atrás do seu mestre para onde ele for. E no final do dia, de tanto ele andar atrás do mestre, a poeira que o mestre levantava estava nas roupas dele. Então o objetivo do Talmide era ser parecido com seu mestre. Isso era comum em Israel. Todo mundo sabia disso. Lembra daquela vez que Jesus está andando em cima das águas? Jesus ficou orando, mandou os caras pegarem o caminho do barco. Vai para o barco, vai para o outro lado do lago de Genezaré e depois eu encontro vocês. No meio da madrugada, Jesus fala assim, já deu tempo, já orei o suficiente, vou encontrar com eles. Aí, no vez de dar a volta no lago, ele decidiu andando por cima d'água. Simples assim. Ele vai andando por cima d'água e os caras olham para ele e falam, é um fantasma. E ele fala assim, não, calma, sou eu. O que Pedro fala para ele? Se é você, diga para que eu vá ao teu encontro.
Jesus fala o que para ele? Vem. O que Pedro faz? Ele põe o pé para fora da água, está firme, põe o outro e anda. Ele dá 3 passos. Por que Pedro tem essa ousadia? Já parou para pensar nisso? Porque o discípulo tinha que ser igual ao mestre. Se o mestre andava sobre as águas, Pedro então entendeu. Eu também posso andar em cima das águas. E ele foi andando. Porque não foi Pedro foi ousado, Pedro foi um cara super espiritual. Não, ele entendia que se o mestre pode fazer, eu também posso. Porque a promessa dele é me tornar parecido com ele. Então isso está entranhado na Bíblia. O discípulo ele vai se tornar o que é o seu mestre. Vamos desenvolver um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu quero te falar. Aquele que de fato age como aprendiz e colaborador de Jesus no seu cotidiano, esse é um discípulo. Aquele que age como aprendiz e colaborador de Jesus no seu cotidiano, na sua vida diária. Segunda coisa que a gente precisa entender. Ser aprendiz não se estabelece pela qualidade, sim, pela decisão de ser. O que isso quer dizer? Significa que a gente pode ser bom ou mau discípulos. Discípulos em processo. Jesus não pega as melhores pessoas para se tornarem seus discípulos. Ao contrário, ele pega os piores. Ele pega pessoas comuns para se tornarem seus discípulos, porque quem transforma essas pessoas em pessoas boas é o próprio Jesus. Então quem vai nos transformar em discípulos bons e pessoas boas é o próprio Jesus. Um bom mestre leva seus aprendizes a sério e por isso ele chama a atenção deles sempre que necessário. O que quer dizer? Quer dizer que nessa caminhada Jesus vai chamar a sua atenção, Jesus vai te corrigir, Jesus vai colocar você no eixo. Ora bolas, quem você pensa que é? Jesus vai ter momentos em que Jesus vai puxar a tua orelha, vai falar, não é por aí, não é esse o caminho, vamos voltar, vamos caminhar para outro, você está errado. Uma das poucas coisas que a gente tem hoje, e você deveria valorizar, são pessoas que dizem para a gente que a gente está errado. Quantas pessoas você tem na sua vida hoje que tem a capacidade e a coragem de dizer para você, você está errado? Se você não tem esse tipo de pessoa do seu lado, olha, é melhor você ter. Essas pessoas são canários. Sabe o que são canários? A analogia do canário vem das minas de carvão. Quando os caras escavavam as minas de carvão, antigamente, não sei se hoje ainda faz uso disso, acho que hoje não, mas poderia encontrar bolsões de gases. E esses gases eles não têm cheiro. Você não percebe, você simplesmente morre. Porque ele não tem cheiro. O cheiro do gás de cozinha que você vê em casa, ele é um cheiro colocado. O gás não tem cheiro. Ele é colocado justamente por uma questão de segurança, para que quando vazar você saiba que ele tem cheiro. Que está vazando. Senão você não quer saber. Então, muitos gases não têm cheiro. Então, quando você está escavando na mina e você rompe está vazando gás de algum lugar, como é que os mineiros sabiam que estava correndo perigo? Eles colocavam canários dentro da mina. E esses canários cantavam. Ficavam cantando o dia inteiro. Se os canários parassem de cantar, tinha gás vazando, eles tinham que sair fora. Quem são os canários da sua vida? Que apontam para você que está vazando gás, e se você não mudar de direção, você vai morrer. Se você não tem pessoas que dizem que você está errado, pessoas que te corrigem, você está num caminho muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Nós precisamos de canários na nossa vida. Deus sempre chama a atenção dos filhos que Ele ama. Ok? Estamos juntos até aí? Vamos lá. Ser discípulo é ser um aprendiz em qualquer campo ou relacionamento e não ser perfeito. Ser discípulo não é você acertar em tudo. Ser discípulo é você encarar todas as dimensões da sua vida, escola, amizades, faculdade, trabalho, família, todas as dimensões da sua vida como um campo aonde você vai ser testado e aonde você vai ser colocado como uma referência de Deus naquele lugar. Todos os lugares. Não existe um lugar sequer que esteja fora disso.
aprendizes de Jesus o são por escolha própria. A pessoa tem que decidir ser. Não é forçado, não é obrigado. A pessoa precisa decidir ser discípulo. Tá bom. Isso é o conceito do discípulo. Agora, como é que é ser discípulo na prática, na minha vida? Olha, vivendo como aprendiz. É aprender a fazer tudo o que faço da maneira que ele fez tudo o que fez. Muita gente faz um equívoco muito grande. Fala assim, como é que eu posso ser hoje um funcionário como Jesus? Aí você faz assim, se Jesus viesse e estivesse no meu lugar, o que ele faria? É um negócio tão absurdo você pensar desse jeito, que você pensa Jesus no seu trabalho. No seu trabalho tem uma roupa, né? Todo mundo tem um código de roupa. Você imagina Jesus com a roupa dele no seu trabalho. Porque se você pega Jesus lá de trás e põe ele aqui hoje, como é que seria? Sandalhão, cabelão, talvez trança. Galileu usava uma trança, barbudão. Aí, mano, o pessoal começava a falar, ele fala, aquieta-te. Cala a boca. Tá com problema de caixa? Vai lá, pesca um peixinho lá que vai sair dinheiro dentro do peixinho. Não é assim que funciona. Não é assim. Você tem que entender, Jesus sendo um pastor hoje, como que ele seria? Percebe? Jesus fosse um engenheiro, um contador, um músico, o que ele seria? Como ele seria? É fazer tudo o que eu faço com os mesmos princípios que Jesus fez, tudo o que ele fez. É olhar para a minha vida e perceber como eu devo agir. Como? Como é que os princípios de Jesus influenciam minha vida hoje? Isso é a vida de um discípulo no cotidiano. É aprender a fazer tudo o que faço da maneira que ele fez, tudo o que fez. A vida é o ponto focal da relação de aprendiz que eu tenho para com Jesus. Ou seja, não é uma questão do que faço, sim de como eu faço, é a sua vida inteira. É a sua vida inteira. Todas as áreas da sua vida. Deixa eu ler um texto para você do irmão Lawrence. Ele diz assim, dizia, né? A nossa santificação não pode depender de mudar o nosso trabalho, mas de fazer em nome de Deus o que normalmente fazemos por nós mesmos. É grande ilusão pensar que os momentos de oração devem diferir dos outros momentos. Olha só o que esse cara está falando. É uma grande ilusão pensar que os momentos de oração devem diferir dos outros momentos. Estamos tão estritamente obrigados a nos apegar a Deus pela ação na hora de agir como pela oração nos momentos de oração. Conseguiu pegar ou não o que esse cara está dizendo? Ele está dizendo assim, cara, momentos de oração é a mesma coisa que o momento total da sua vida. Você tem que estar ligado com Deus o tempo todo. Não existe uma vida ligada, até errado isso, porque você não desliga. Você quer ver como é que a gente demonstra isso num falso... Como é que é quando a gente comete aqueles erros? Quando a gente... Ato falho. Olha como é que a gente faz isso. Quando a gente ora. Muita gente começa a orar assim, Senhor, entrando agora na tua presença. Já viu isso? Aí eu pergunto para essa pessoa, onde você estava antes? Se você está entrando agora na presença, onde você estava antes? É uma questão de que a gente aprendeu assim. De que a gente está com Deus quando a gente vai na igreja, de que a gente está com Deus quando a gente vai orar, e que a gente está com Deus quando a gente faz alguma dessas questões. E a gente não entende que a vida inteira é estar com Deus. Que o tempo todo é estar com Deus. O irmão Lawrence, sabe quem foi esse cara? O nome dele era Nicholas Herman. Ele foi ajudante de cozinha e cozinheiro no mosteiro. De 1614 a 1691. Ele era um francês da ordem carmelita e ele era conhecido por sua santidade e extrema humildade. Esse cara, nessa idade, em 1600 e pouco, ele era referência na Europa de espiritualidade. As pessoas iam até esse mosteiro para saber o que esse cara estava fazendo, como é que esse cara conseguia tanta intimidade com Deus. E aí um dia foram lá para saber, nós vamos querer participar do momento de oração com o irmão Lourenço.
E aí começaram o dia com ele. Ele não orou de manhã. Eu falei, ele deve orar mais tarde, né? Acompanharam ele o dia inteiro. Ele foi, lavou todos os pratos, almoçou, tirou um cochilo, fez a tarde. E os caras bolados porque ele não parou para orar. Aí no final do dia, os caras não cafifaram. Você não vai orar, não? Ele falou assim, mas eu orei o dia inteiro. Porque era tudo que ele fazia. É tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz. O Dallas Willard vai dizer, o cultivo de si mesmo, da família, do local de trabalho, da comunidade, especialmente da comunidade de crente, torna-se assim o ponto focal da vida conjunta do aprendiz com seu mestre. A vida inteira, a nossa vida, é o ponto focal da nossa vida com Jesus, do discipulado se desenvolve nessa esfera. Ser discípulo de Jesus é essencialmente aprender com Jesus a fazer o seu trabalho como o próprio Jesus faria. Como Jesus faria o seu trabalho. Não é pegar Jesus e colocar no seu lugar, mas como Jesus faria o seu trabalho. Aí eu te pergunto, as pessoas que são desprezadas na empresa teriam mais atenção de você se fosse Jesus fazendo o seu trabalho no seu lugar? As pessoas teriam uma melhor visão de você? Ou as pessoas ainda achariam que você é grosso, grossa, sem vergonha, que você gosta de dar um desperto, que você... Tá entendendo? Que mudança aconteceria se a gente levasse isso a sério? Teve uma galera que levou isso a sério. E fizeram um livro sobre isso. Foi eleito o livro do século XIX. Sabe qual é o livro? Não. Esse é Nos Seus Passos o que Faria Jesus, né? Não. O livro em que foi escrito sobre isso é um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Sabe o que o Max Weber, o filósofo, sabe o que ele fez? Ele começou a analisar como é que os cristãos contribuíram para o crescimento do capitalismo. E ele começou a analisar que os cristãos trabalhavam com excelência. Porque eles entendiam que trabalhavam para um mestre maior do que o seu patrão. E os proprietários cristãos, eles faziam dinheiro. Eles vendiam porque eles eram honestos e vendiam mais que os outros. Eles começaram a ganhar dinheiro. Só que como eles não se importavam tanto com o dinheiro, se importavam mais com o seu mestre, aquilo começou a crescer. E as pessoas que não ganhavam tanto dinheiro começaram a copiar o jeito dos cristãos trabalharem. E isso fomentou o capitalismo no mundo. Porque depois de um ponto, os caras esqueceram do cristianismo e ficaram só com o dinheiro. Mas é isso que acontece numa sociedade que visa ser discípulo de Jesus. Ela prospera naturalmente, porque ela vai trabalhar com integridade, ela não vai querer ter lucro abusivo, e as pessoas estão desesperadas por pessoas honestas. Estão desesperadas por pessoas honestas para você fazer negócio, para você comprar, para você vender. Concorda comigo ou não? Um grande problema é que se a gente... Quanto tempo você passa no trabalho? E quanto tempo você passa em casa? Já fez essa comparação? Se você não encarar o seu trabalho como um ambiente, como um exercício primário do seu discipulado, você está excluindo a maior parte das horas do nosso dia. Então o nosso trabalho sim é um ponto focal de sermos discípulos. O nosso trabalho sim. Não é fora de lá. Agora, não é para nos tornarmos chatos, rigorosos demais, defensores de toda decência e crítico absoluto das outras pessoas. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é para você se tornar um pé no saco. Não é para você ser o regulador das outras pessoas. Cada um tem o direito de escolher a vida que quer viver. Certo? E você tem o direito de escolher a sua vida. Concorda? Então, quando você decide entrar na mansa e firme não cooperação com o que é errado, e você alia a um trabalho, a um serviço sensível, não impertinente, não intrometido, isso faz a diferença.
Você não precisa esfregar na cara dos outros o que eles estão fazendo de errado. Mas você precisa se posicionar com relação ao que você vai fazer com o que os outros fazem de errado. Só que isso deve ser combinado com uma vida de oração. Sem uma vida de oração, sem uma vida com Deus, sem você ter tempo para Deus, não vai funcionar. Uma coisa que eu vou te falar. O cristão, quando ele não sabe calibrar isso, o que acontece? Montam em cima dele. As pessoas montam em cima do cristão que não sabe se equilibrar. Por quê? Porque ele sente uma demanda muito grande de atender as necessidades dos outros, de ajudar, de parecer com Jesus, e as pessoas começam a montar em cima, começam a usar demais, começam a fazer coisas que extrapolam essa questão. E você precisa ter discernimento de fazer o que você tem que fazer, na hora que você tem que fazer, e aprender a dizer não. Você não é feito para ser burro de carga de ninguém. Você foi chamado para fazer um trabalho que honre a Deus. Ok? E se eu não gosto do meu trabalho, o que eu faço? Eu não gosto do meu trabalho. Eu odeio meu trabalho, odeio aquelas pessoas, vontade de matar todas elas. Eu tenho uma amiga que falava muito isso no trabalho. Ela falava assim, eu tenho vontade de matar essas pessoas. Eu acho que você tem também, entendeu? Às vezes dá, né? Quando você não gosta, o que você faz? Qual é a receita? Não gosto do meu trabalho, não gosto daquelas pessoas. O que eu faço? Ora, se a gente não gosta do trabalho, a melhor maneira de agir é fazê-lo como Jesus faria. Você não gosta de um chefe? Ajuda ele a ser promovido, cara. Ajuda ele a ser promovido. Some na tua reta. Percebe? Ajuda, a pessoa vaza. Manja. Faça como Jesus faria. Isso, você vai sair bem demais da fita. Chegando para o fim. Em suma, os discípulos ou aprendizes de Jesus são aqueles que firmemente decidiram aprender com Ele a viver a sua vida. Seja qual for essa vida, com o propósito, como propósito Jesus o faria. E quanto mais aprendem, mais planejam agir assim. Planejam. Certo? Tomando as providências necessárias, oração da manhã, oração da noite, leitura de livro, exercício, as ações necessárias, progressivamente organizando e reorganizando seus afazeres. Não adianta você querer ser discípulo de Jesus com essa demanda enorme que você tem sobre a sua vida. Opa, precisamos reorganizar, precisamos parar, tem coisas que você vai ter que deixar pelo caminho, tem escolhas que você vai ter que fazer, porque não cabe tudo, né, nesse caminhão teu aí. Então alguma coisa você vai ter que separar. Tudo isso, de um modo ou de outro, irá acontecer dentro dessa comunidade especial e inabalável que Jesus estabeleceu na terra, chamada Reino de Deus. Os aprendizes, logicamente, estão, portanto, em posição ideal para aprender a fazer o que Jesus ensinou. Uma das coisas que mais obstrui o caminho do discipulado na nossa cultura cristã hoje é essa ideia que eu falei no começo, de que ser discípulo de Jesus vai atrasar minha vida, vai ser ruim e vai ser terrivelmente difícil. Que certamente vai arruinar minha vida, os meus planos. Estou guardando dinheiro, Jesus vai vir, vai falar igual aquele menino, vai dar tudo que você tem aos pobres e me siga. A minha poupança, meus títulos, meu Deus, o que eu vou fazer? A gente começa a ter medo das propostas que Jesus pode fazer para nós. Só que, dá uma olhada nessa analogia aqui. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Jesus está dizendo que ele está fazendo essa analogia para mostrar como é que é o caminho dele. Primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui, que você veja. Esse cara, ele encontrou algo melhor do que ele já tinha. Algo que valia a pena vender tudo que ele tinha para conquistar. Correto? Esse cara fez triste? Foi com tristeza? Esse cara estava alegre com esse negócio? Ele ia levar vantagem nesse negócio? Quem não quer levar vantagem? Quem não quer levar vantagem? Esse cara ia levar vantagem? Ia levar vantagem. E ele foi com alegria.
E o que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Agora você me diz uma coisa. Ele venderia tudo com alegria. Porque ele ia passar para ter uma vida penosa, difícil. Que esse tesouro aqui no campo. Meu Deus. Não sei se ele achou petróleo, achou ouro, achou diamante. Sei lá o que ele achou naquele campo lá. Você tem alguma possibilidade desse cara estar triste de fazer esse negócio? Não, porque o que ele encontrou é muito melhor. E é isso que Jesus está propondo. Propondo para você uma coisa muito, 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 muito melhor. E que você pode ir com alegria. Se desfaz disso que você está tendo para encaixar o discipulado na tua vida, porque você vai sair ganhando, você pode ter certeza. Se desfaça das suas vontades, se desfaça do seu eu, se desfaça de tomar conta de si, pode ter certeza que você vai sair ganhando. Atreva-se a mudar o seu estilo de vida, você vai sair ganhando. Não tem jeito. Percebe a lógica do que Jesus está falando? Por isso que ele diz, obedeçam. Olha o que eu estou falando. Escute o que eu estou falando. Porque se você escutar, você vai estar bem. É muito bom. Eu não estou te chamando para uma vida de martírio, uma vida de sacrifício, uma vida... Tem algumas pessoas que são chamadas para martírio, mas são específicas. Jesus está te chamando assim, eu estou te chamando para uma vida de liberdade, uma vida viva, uma vida abundante. É para isso que eu estou chamando você. Em João 8, 31, 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Como é que eu faço então? Eu estou cheio de medo, tem um monte de coisa que eu não quero largar, mas eu estou inclinado pela proposta de Jesus, eu quero ser um discípulo. Faz o seguinte, queridão, permaneça nele. Permaneça nele, que automaticamente, gradativamente, a verdade vai te libertar. Fica sussa. Então eu não preciso me libertar de tudo logo de uma vez? Não. Lógico que não. Se você tivesse que se libertar de tudo para se tornar discípulo, quem mudaria você seria você mesmo, não Jesus. Então você tem que ir como você está. Mas dá um voto de confiança para ele. E dizer, Jesus, eu quero te obedecer 100% agora. Eu quero ser seu discípulo, eu quero escavar mais fundo. Eu quero ver o que o Senhor tem mais para mim. Eu quero mergulhar, eu quero ir para esse caminho do discipulado, eu quero me parecer com você. A verdade vai libertar a gente.